Bem-vindos a todos. Vamos dar início aqui a uma live da APG, com a presença do professor Luiz Guilherme Arcaro Conce. O meu nome é Márcio Ortiz Bemberg, eu sou doutorando em Direito e membro da APG. E o professor Luiz Guilherme, ele é mestre e doutor em Direito Constitucional, professor da Faculdade de Direito da PUC e da Faculdade de Direito de São Bernardo, coordenador do curso de especialização em Direito Constitucional da PUC e professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais de Governança Global e Políticas Públicas Internacionais. Faltou alguma coisa, professor? Palmeirense. E palmeirense ainda por cima, né? Mas eu não sou. Bom, professor, o tema da live, né, seria a gente debater um pouquinho aqui essa questão do impeachment do Bolsonaro, né? Acho que a gente podia iniciar, talvez, pelos fundamentos mais básicos, né? Por exemplo, explicando o que é o impeachment, como é que isso funciona no Brasil, que tipo de situações nós temos. Acho que começar pelos fundamentos, depois a gente pode passar para o caso mais específico. O que o senhor acha? Tá bom, vamos lá? Por Você favor. me diga, eventualmente, se eu quiser ouvir outra coisa, não que você vai mudar o que eu penso muito, um pouco pode ser, mas só para eu não satisfazer, digamos, a sua expectativa. Eu quero dizer que talvez as pessoas se frustrem um pouco com o que vão ouvir aqui hoje, né? Então isso é bom para já fazer uma limpeza da audiência, porque né? Bom, o impeachment, vamos lá. O impeachment é um procedimento que foi estabelecido pelos norte-americanos lá na Constituição de 1787, né? Os americanos criaram o presidencialismo, né? Mas é importante entender que os americanos não criaram o presidencialismo como uma antítese, né? Do que vinha acontecendo na família constitucional inglesa, né? Isso eu acho muito importante entender, né? E nós, brasileiros, assim, copiamos esse modelo a partir da proclamação da República no plano constitucional desde 1891, né? Nós estabelecemos um procedimento onde algumas autoridades, inclusive o presidente da República, pode sofrer esse processo, né, mediante um procedimento que tramitaria inicialmente pela Casa Baixa do Parlamento ou pela Câmara dos Deputados, e caso essa casa entenda que a veracidade, digamos, nos fatos endereçados ou ditos praticados pelo presidente, haverá um procedimento, esse procedimento segue, vai haver aí sim um processamento no Senado Federal. É como se o Senado Federal fizesse uma espécie de tribunal de justiça, mas um tribunal de justiça composto por, entre aspas, juízes que pensam politicamente. Ou seja, é um processo de cunho essencialmente político, governado pelo direito. É isso. Acho que a partir de agora você pode conduzir melhor, só para que fique claro o seguinte, né? Eu, apesar de ser professor de direito constitucional e ter minha formação no direito, eu acredito que o impeachment ele está preenchido, digamos, de uma lógica que é muitíssimo mais política do que jurídica. E aí nós podemos conversar um pouco sobre isso. Professor, o impeachment ele tem essa lógica que envolve, que é uma espécie de fronteira, né, entre o direito e a política. Isso decorre do fato dele ser julgado pelo Congresso Nacional, né, quer dizer, a Câmara dos Deputados autoriza o processo e depois o Supremo Tribunal julga, ou isso também tem a ver com os tipos de crimes que o presidente poderia ser responsabilizado? Tá. Eu costumo dizer, viu, Márcio, que nós juristas, e estou dizendo, no nosso caso, a gente tem uma mente muito voltada para o direito, né?
e essencialmente para um direito que na contemporaneidade se tornou fundado numa técnica, digamos, diferente, né, muito excessiva, né? E quando a gente olha alguns procedimentos que não são governados por essa lógica, digamos, que permeia a nossa formação, nós temos dificuldade de entendê-los, né? Para não falar só do impeachment, há um outro, por exemplo, que é o processamento pelo júri, né? Ou seja, existe dentro do direito, existe entre as instituições governadas pelo direito, processos que, na verdade, são governados, são decididos segundo outras lógicas, né? É o caso de impeachment. Ele se politiza, essencialmente, porque ele é julgado por políticos, né? E os tribunais, essencialmente, no caso brasileiro, mantém essa tradição no sentido de que a função dos tribunais é unicamente governar o procedimento. Todas as decisões, digamos, substanciais, são praticadas segundo essa dinâmica que é política, né? Então, o que politiza, a meu ver, nesse sentido de, eu estou dizendo politizar num sentido muito simples, né, de uma lógica partidária mesmo, né, que define, inclusive, o desfecho desse procedimento todo, né, são julgadores, né? Eles não têm que fundamentar decisões, eles não têm que usar os seus próprios precedentes, digamos, né? Eles não têm eles não vão ver vistas as suas decisões de cunho, claro, substancial pelos juízes. Tudo isso leva a um procedimento que é estritamente político. Entendi. Mas, além do impeachment, o chamado processamento por crime de responsabilidade, um presidente da República também pode ser afastado, né, em caso ele cometa algum crime comum no curso do mandato, né? Mas nesse caso não seria um julgamento político, seria um julgamento estritamente jurídico, professor? Como que funciona essa outra modalidade? Pois é, eu acho que isso é muito importante. A sua pergunta é muito importante porque a palavra crime, né, crime, para definir essa expressão, crime de responsabilidade, ela leva a muitos equívocos, né? Como dizia o ex-ministro Paulo Brossard, né, o que nós temos, na verdade, é uma infração político-administrativa, né, a qual nós demos o nome de crime. Por outro lado, o presidente, claro, numa república, ele não pode ser irresponsável, digo juridicamente. Então, no caso de crimes comuns, ele passa por um procedimento que pode desembocar num julgamento no Supremo. Mas mesmo esse processamento, que pode desembocar num julgamento pelo Supremo, ele tem uma fase anterior que é norteada essencialmente por uma racionalidade política, que é, né, quando a Câmara decide se há razões ou não para processamento criminal do presidente. Né? O Supremo Tribunal Federal, somente depois dessa decisão, vai se manifestar. Ou seja, aqui você percebe que há uma dinâmica de freios e contrapesos, porque ao mesmo tempo em que nós temos o judiciário como um poder que se define essencialmente por não ser composto por pessoas eleitas, né, ainda bem, né, há um controle político para que esses tribunais também não usem, né, da sua segurança, né, porque são cargos vitalícios, inamovíveis, etc., não usem dessa segurança também para perseguição política. Então, há uma dinâmica aqui, mesmo nos processos comuns, né, entre o político e o jurídico, que é muito própria também, e que tem por função óbvia, né, assegurar, digamos, a dignidade do cargo e não da pessoa. Porque o processamento de um presidente da República, eu acho que nós dois
já vivemos 2 deles, né? É muito traumático, né? É muito traumático. Os efeitos que ele pode produzir são desconhecidos. E nós estamos falando de autoridade. Isso, inclusive, os quóruns são diferentes, tanto na Câmara quanto no Senado, né? São quóruns muito altos. Então, eu acho que é um pouco para entender, e a gente fala para um público, claro, que não é só do direito, para entender esse tal de impeachment, é importante entender que ele opera segundo lógicas políticas muito próprias, né? E que eu acho que hoje as pessoas entendem melhor, porque nós temos um processo de impeachment terminado há muito pouco tempo. Perfeito. Então, o senhor dizia, né, professor, que por conta da dignidade do cargo da presidência da República, né, que é o chefe de Estado, o maior representante democrático eleito pelo critério majoritário, então existe uma preocupação para proteger essa dignidade. Então, independente do crime, se é um crime de responsabilidade ou um crime comum, sempre vai ser necessária uma aprovação, uma autorização da Câmara dos Deputados para iniciar o processo, né? No caso do impeachment, após essa autorização, vai para o Senado. No caso do crime comum, iria para o STF. Mas sempre tem uma participação do Poder Legislativo nessa seara, né? Então vamos agora trazer o caso mais concreto, né? Eu até tenho uma história curiosa. No ano passado, no final do ano passado, eu estava dando aula de TGE, e aí, para explicar essa questão da responsabilidade, né, que na República o chefe de Estado tem responsabilidade, diferente da monarquia, eu peguei aquele artigo da Constituição que fala do impeachment e fui lendo para os alunos, colocando na lousa, para eles já irem se ambientando, né? E conforme eu ia lendo, elencando aquelas hipóteses que configuram crime de responsabilidade, tinha uma aluna que ia se indignando. Aí, quando eu terminei, ela falou assim, mas professor, o Bolsonaro cometeu todos esses crimes de responsabilidade e não há um impeachment. Então, a primeira pergunta, professor, juridicamente o Bolsonaro cometeu atos que gerariam um processo de impeachment? Sem dúvida. Na minha opinião, tanto os dispositivos da Constituição quanto alguns da 1079 de 50 configuram uma infração política ou infração político-administrativa pelo presidente, né? E acho que a partir disso, né, nós podemos entender um pouco essa dinâmica melhor do que aquela, inclusive, que eu explicava, né? O que é, né, crime de responsabilidade, né? Bom, a primeira coisa importante que nós temos que entender é a seguinte: não é qualquer crime que configura crime de responsabilidade. E há atos praticados que não são crimes comuns, que são infrações político-administrativas, né? Isso é algo que não é simples de compreender, por um lado, né? Mas que há uma bibliografia muito interessante sobre isso, né? Eu acho que esses dias estava relendo algumas coisas, né? E eu peguei 2 textos, que eu acho que são 2 textos seminais para compreender o impeachment, né? O primeiro é esse livrinho aqui do Kassatin, né? Impeachment, a Citizen's Guide, em que há um trecho, né? Que ele diz assim, eu vou rapidamente, Márcio, né? Para ficar um pouco aonde, né, eu quero chegar, né? Ele diz assim: desde a era fundacional, os ingredientes centrais nessa moldura estão colocados. Impeachment é possível, né, para altos abusos de uma autoridade oficial. Alguns crimes não contam como, né, mas são essencialmente privados, ou seja, deixar de pagar impostos, bater em alguém, né? Ou porque não são suficientemente sérios, né? Algumas ofensas que não são crimes são passíveis,
são possíveis de enquadramento, digamos, como impeachment, né? Por exemplo, punir inimigos políticos, zombar ou se exceder contra a liberdade, decidir tirar um ano, né? Ou mentir sistematicamente ao Congresso e ao povo americano, né? Etc. Acho que aqui é algo que é bastante interessante, porque, olha, aqui tem algo para configurar a crime de responsabilidade que tem que ser algo muito reprovável de cunho político, né? Não é qualquer crime que é crime de responsabilidade, né? É ato infracional, uma infração política administrativa, e, por outro lado, há atos que são infrações políticas administrativas. Um ponto. E a outra passagem que eu gosto muito, né, que é desse outro livro, que é um livro muito legal, né, que chama To End a Presidency, do Lawrence Tribe, né, que é um professor americano conhecido, né, com Joshua Metz. Tem uma passagem em que ele, desculpa se eu estou, mas eu acho que para a gente é importante compreender. Ele diz assim: então, quais são as características-chave para as ofensas que são passíveis, que são possíveis se levar a impeachment? Ele diz assim, algumas, né? Ser um risco sério à nação e sugerir que o presidente se torne um desafio, né? Se torne uma ameaça. Que envolvam atos, né? Que envolvam deliberado e intencional equívocos ou modos equivocados de agir, né? Não mera incompetência ou políticas ruins, que tornem o presidente inviável como líder de uma democracia presidida pelo Estado de Direito, né? Que envolvam condutas equivocadas tão erradas e contrárias aos estándares correntes, né, que não sejam razoavelmente ou oficialmente, pudessem honestamente professar surpresa, etc. Que possam envolver, né, conduta criminal, mas não necessariamente, né? E por aí vai, né? Ou seja, aqui eu acho que nesses dois textos que eu penso que são muito importantes, nós precisamos compreender que a intensidade da reprovabilidade política da conduta que configura crime de responsabilidade. Então, entender, por exemplo, um presidente que afronta a todo momento o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, que propõe políticas contrárias à Constituição, né, que participa de atos antidemocráticos, que se manifesta, né, contrariamente ao pluralismo político, né? Acho que todas essas condutas configuram crimes de responsabilidade, né? Afinal, ferem frontalmente o decoro necessário para o exercício do cargo, né? Ou seja, configuram crimes de responsabilidade, sim. E esse não é o problema. A questão é entender o seguinte, voltando ao que nós falávamos inicialmente. Nós estamos falando de um processo, né, cujo procedimento é jurídico, mas cuja racionalidade é política. Então, quer dizer, né, os chamados crimes de responsabilidade que levariam ao impeachment são esses que ofendem ou que colocam em risco, né, a segurança da nação, segurança do Estado, democracia, da liberdade. São questões tão graves, quer dizer, não é uma mera infração de trânsito, um mero desacordo comercial, quer dizer, são questões que põem o país em risco a ponto de ter um procedimento tão duro. E aí, apesar de ser uma situação tão gritante, e apesar de ser possível entender que o Bolsonaro comete alguns destes atos, ainda assim, como existe um componente político, não é certeza, ou talvez não seja nem provável que haja um impeachment, professor? Ou será que existem condições políticas, talvez não agora, mas futuramente? Como que você avalia esse cenário mais político do impeachment? Tá. Bom, acho que você sabe, eu fiz a leitura de dois livros
inspirados, digamos, né, nos americanos, mas a minha praia é constitucionalismo latino-americano, né? Essa é a minha área de trabalho. E eu acho que nós precisamos entender o impeachment, né, segundo características dos presidencialismos latino-americanos, né? Por que eu estou dizendo isso, Márcio? Porque nas últimas 2 décadas, principalmente, se configura na América Latina um expediente que vai se tornando cada vez mais presente, que vai se tornando cada vez mais usual, de que os processos de impeachment sirvam essencialmente para sanar grandes crises políticas e ou econômicas. Ou seja, e há muitos exemplos, seja de processos de impeachment como o nosso, né, seja de outras formas de destituir o presidente da República, né? Isso já vinha sendo trabalhado há bastante tempo por um argentino, um professor argentino que é professor nos Estados Unidos, né, em Michigan, se eu não me engano, que é o Pérez Linhan, Aníbal. Ele tem um livro excelente onde ele fala, olha, o impeachment, ele desenvolve essa ideia de que o impeachment se tornou uma solução na América Latina para resolver grandes crises econômicas e ou políticas. E por que isso acontece? Aí já é uma interpretação minha, né? Existe um fenômeno ocorrendo, principalmente na nossa região, Márcio, de parlamentarização, digamos, dos presidencialismos. Desde os processos de redemocratização ocorridos essencialmente a partir da década de 80, existe uma tendência entre os constituintes e entre os poderes reformadores na América Latina de mitigar os poderes presidenciais, ou de controlá-los, ou, quando não, de controlar os governos, né? Comparativamente, a nossa Constituição fez muito pouco nesse sentido. Se comparada, por exemplo, à Constituição colombiana de 91, né, que prevê, por exemplo, a possibilidade de que o parlamento destitua o ministro de Estado. Ou a reforma constitucional argentina de 94, que previa uma figura que chama chefe de gabinete, que na verdade tem uma função de chefiar a administração e pode ser derrubado pelo Congresso. Mesmo a Constituição venezuelana, né, isso existe na Constituição uruguaia, mesmo que antes. No Brasil, o resultado disso foi um pouco abaixo das expectativas se comparado. Mas, essencialmente, a gente está vendo um processo de parlamentarização também do nosso presidencialismo. E de onde vem, na minha opinião, esse processo? Vem de 2 importantes atores políticos, né? O primeiro é o sistema partidário. Quanto mais o sistema partidário brasileiro se fragmenta, e nós temos hoje algo próximo de 25 partidos representados na Câmara, e uns 15, provavelmente, no Senado, isso gera uma grande dificuldade de que os governos componham a sua coalizão. Isso diminui o espectro de poder desses governos. Então, a mitigação do que o professor Carpizo chamava de hiperpresidencialismo no Brasil vem sendo feita, primeiro, pelo sistema partidário. E aí a gente entende o papel do tal do centrão, que é um conjunto de partidos, né, que se unem em bloco para negociar com esses governos. Porque vamos lembrar que hoje na Câmara dos Deputados, nós temos o primeiro presidente, pelo menos da fase de redemocratização, que não está afiliado a um partido. Mas mesmo o antigo partido do presidente, que rachou, né, tinha a maior bancada junto com o PT, que chegava a 12 ou 13% da Câmara. Né? Ou seja, para formar uma coalizão hoje, você precisa, no mínimo, de 8 ou 10 partidos.
Isso vem controlando o ímpeto autoritário ou o ímpeto fortalecido dos presidentes. E eu acho, aliás, eu acho que é aqui que nós, Márcio, juristas, falhamos muito. Especialmente nós constitucionalistas, que nos limitamos essencialmente a entender o presidencialismo a partir das competências que a Constituição atribui ao presidente, né? E a gente foi perdendo o foco de como o sistema se governa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que entender, e o segundo grande ator no Brasil que joga um papel importante, isso desde principalmente a década de 90, mas que se fortaleceu demais a partir do mensalão, da Lava Jato, etc., é o sistema de justiça. Esses players vêm gerando uma instabilidade primeiro no sistema, mas vêm controlando o presidente. Por que eu estou dando, estou falando tanto para chegar à resposta? Porque, na minha opinião, nós vamos precisar compreender o impeachment a partir dessa transformação. Ou seja, o impeachment com o qual nós trabalhamos não é o impeachment que foi construído pelos pais fundadores nos Estados Unidos, não é o impeachment que foi pensado para a Constituição de 1891. O impeachment é aqui agora. E ele está sediado, digamos, nesse processo de parlamentarização dos presidencialismos na nossa região. Por isso que o número de impeachments, ou de processos de impeachment, ou de processos semelhantes de destituição dos presidentes da nossa região é tão alto. Porque nós não temos sistemas partidários, digamos, bem estruturados, por um lado, né? E isso convoca o sistema a entrar em choque, gerando uma instabilidade enorme. É interessante essa referência que você bem colocou com relação à América Latina, né? Em geral, a gente estuda tanto o que acontece nos Estados Unidos e na Europa e estuda pouco a América Latina, né? O país que está de costas para o continente. E quando a gente vê um pouquinho a história da América Latina, a gente percebe que o Brasil é totalmente América Latina. Toda a sua história, ela reflete exatamente o que acontece na América Latina, né? Então, se na década de 60, 70 houve uma série de golpes militares, o Brasil estava entre eles, ele não estava diferente da América Latina. Se depois dos anos 80 uma redemocratização, ela é quase no continente inteiro. O Chile foi um pouco depois, mas todos os países meio que seguem uma história comum, ainda que a gente ignore a América Latina. E essa própria questão dos impeachments é interessante. Eu até estava, enquanto você foi falando, eu fui lembrando, né? A gente brincava que havia o tal do impeachment paraguaio, porque afastaram o presidente Fernando Lugo num processo que durou algumas horas, quer dizer, seguiu o rito jurídico, mas a questão política foi tão mais forte que nem se deram ao trabalho de disfarçar muito, né? Abriram lá para ele se defender, em seguida já votaram, no mesmo dia ele já foi para casa. E, quer dizer, e isso também foi apontado um pouco no próprio impeachment da Dilma, né? De que talvez ali o elemento jurídico tivesse sendo ignorado e na verdade, fosse um subterfúgio para um elemento totalmente político, que era o que resolveu uma crise política e econômica que havia. Mas, quer dizer, esse novo modelo, ele tem mais a ver com o parlamentarismo, com o tal do voto de desconfiança, né, que o primeiro-ministro pode cair a qualquer momento se ele perder a maioria, quer dizer, uma crise facilmente seria solucionada. Mas aqui, como a gente, e aí no caso, acho que a América Latina inteira, acho que só existe um exemplo de país latino-americano que é parlamentarista, né, professor? Isso aí você vai saber melhor. Mas, quer dizer, a América Latina optou por um presidencialismo inspirado nos Estados Unidos e a prática política nos leva a uma situação que isso não está adequado, tanto que o próprio sistema está buscando usar um instrumento gravíssimo, que é o impeachment, por uma questão que no parlamentarismo seria super suave, que é um voto de desconfiança, e isso gera um descompasso no sistema, né? Porque se é um instrumento de defesa da democracia e você usa ele de maneira excessiva para resolver crises políticas que não seriam uma ameaça à democracia, no momento que há uma ameaça à democracia, o sistema está desgastado e está todo mundo com medo de seguir com o impeachment, no momento que talvez ele fosse o mais necessário. Será que não seria, depois que essa história toda acabar, não sabemos como,
também não seria o caso de reavaliar institucionalmente se o modelo brasileiro não precisa de ajustes diferentes, mudar para um parlamentarismo ou criar uma figura intermediária, muito fala-se isso, né, do presidencialismo de coalizão, semipresidencialismo. O que o senhor acha, professor? Eu acho, Márcio, eu me convenci recentemente e o processo de impeachment, né, da presidente Dilma me ajudou a chegar a essa conclusão, mas também ouvindo muita gente que trabalha com esse tema, né, na nossa região, né, seja no Chile ou na Colômbia, etc., que nós precisamos mudar o modelo, né? Eu acho que algumas fórmulas já pensadas, por exemplo, o presidencialismo que se instaura no Peru a partir de com a Constituição de 93 é um presidencialismo que é quase um semipresidencialismo, porque o presidente tem a função de chefe de Estado, mas existe um conselho de ministros. Uma proposta que no Brasil ganhou muita força a partir da OAB, que encampou um projeto, uma proposta à época do ministro Barroso, e a proposta do ministro Gilmar Mendes também. Eu acho que nós devemos caminhar, na minha opinião, nós deveríamos caminhar para algo próximo de um semipresidencialismo, né? Onde houvesse uma clara definição do presidente como um chefe de Estado, um chefe de Estado que escolhe o chefe de governo, mas para escolher o chefe de governo tem que negociar com o Congresso, especialmente com a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, é onde a proporcionalidade está garantida. E somente depois dessa negociação escolheria esse que seria o presidente do Conselho de Ministros. Eu manteria a instituição que já existiu no Império em 61, né, o Conselho de Ministros. Eu acho que a tradição é muito importante para as instituições. E esse primeiro-ministro, ou presidente do Conselho de Ministros, dependeria da confiança do Congresso. Eu acho que um modelo semipresidencial, diferentemente do modelo parlamentarista, né, porque eu acho que as eleições presidenciais são importantes, um presidente com mandato fixo é importante, uma figura que ostenta, digamos, legitimidade popular é muito importante no Brasil. Agora, esse presidente teria que obrigatoriamente negociar com o Congresso, especialmente com a Câmara dos Deputados, para montar o governo. Ou seja, e esse governo teria que, ao mesmo tempo, acompanhar algumas decisões do presidente, mas render subserviência aos representantes do povo. Nesse ambiente, você percebe que o impeachment, se fosse do primeiro-ministro, como propõe o próprio ministro Gilmar Mendes, ou eventualmente a própria responsabilização política do presidente, fosse por impeachment, por alta traição, o nome poderia ser muito variado, teria outro significado, né? Porque se a gente pensar nos resultados que nós tivemos dos dois impeachment, Márcio, veja, o resultado dos dois processos, ele é bastante semelhante a uma moção de desconfiança propositiva, como existe entre os alemães, por exemplo. Ou seja, o impeachment só aconteceu quando os atores que promoveram politicamente o processo chegaram a um acordo para montar o novo governo. E, a partir daí, o vice-presidente funcionou, nos dois momentos, como um imã, digamos, para arquitetar governos estáveis. Porque, veja, tanto o governo Itamar quanto o governo Temer, que nós podemos ter diversas críticas pessoais, mas foram, digamos, ungidos de estabilidade. O Temer fez tudo o que ele quis, apesar de eu sei que nós temos contrários a muitas das decisões tomadas naquele momento, mas ele conseguiu gravar de estabilidade um período que poucos meses antes estava gravado de uma instabilidade gigantesca. Ou seja, o impeachment, digamos, só aconteceu no Brasil naqueles dois momentos, quando os atores já tinham articulado a sucessão.
Então, veja, isso eu acho interessante, né? Por isso que eu digo que nós, às vezes, perdemos os melhores momentos, né? A política se articula de um modo que, muitas vezes, os textos não conseguem compreender. O texto constitucional não consegue compreender isso. Porque existem algumas convenções e alguns costumes, né, que são da política e que têm na tradição e devem ser mantidos para a manutenção de um grau de confiança entre os atores. Percebe? E às vezes nós perdemos essa leitura, né? Acreditando que é um processo. Porque, no fundo, nós percebemos todos no processo da presidente Dilma, isso já tinha ficado claro no caso Collor, a hora em que o processo ganha temperatura, há uma tendência por parte de nós, juristas, de darmos um grau, digamos, de juridicidade ao processo, que depois, quando eles acabam e nós olhamos, assim, opa, nós exageramos. Nós não somos tão importantes, é isso. No fundo é isso, nós não somos tão importantes quanto achamos que somos. Porque o sistema vai se rearranjando de uma forma a partir de convenções e costumes que são próprios dele, que não tem nada a ver com corrupção, que não tem nada a ver com imoralidade, são regras, né? São normas, digamos, costumeiras que vão se estabelecendo, que garantem estabilidade às relações. E aí, claro, você percebe o quanto o presidente Bolsonaro falha nisso. Porque ele rompe com convenções que estão estabelecidas. A convenção da palavra, a convenção da confiança, a convenção da expectativa. Né? Então, é aí que nós estamos tão mergulhados numa crise tão grande. A história é importante que ela nos traz sempre ensinamentos, né? Essa própria questão do parlamentarismo, né? Nós tivemos, apesar de ser um país com uma tradição presidencialista, nós tivemos duas experiências parlamentaristas, né? Aquele curto período no governo João Goulart, né? Que os militares não queriam dar o poder inteiro para ele, então houve essa solução parlamentarista curta, né? Que o próprio presidente não queria. E tem a experiência do Império, né? Que é muito pouco estudado, eu tenho essa impressão. Eu até, enquanto você ia falando do impeachment, eu lembrei de uma aula que eu assisti do professor Júlio Veloso, que dá aula no Mackenzie, e ele falava sobre a lei de responsabilidade dos ministros de Estado, né? Porque o Dom Pedro I, ele fechou a Constituinte, né? Ele não permitiu que a Constituinte elaborasse uma Constituição. Ele fechou a Constituinte e elaborou ele mesmo uma própria, né? E alguns anos depois, quando ele reabriu o parlamento, na época ali da monarquia, do primeiro império, o parlamento imediatamente se colocou em oposição a ele, porque eram os mesmos parlamentares que tinham sido constituintes. E como ele era imperador, ele não podia ser responsabilizado, não havia impeachment, né? Só que aí eles aprovaram, a primeira lei que foi aprovada, se eu não me engano, foi a lei de responsabilidade dos ministros. Então, os ministros do Dom Pedro I estavam sempre com a corda no pescoço, porque era um parlamento de oposição total àquele governo, né? Então, quer dizer, são experiências que a gente pega, né? E a própria experiência dos impeachments, né? O nosso país já teve duas, daqui a pouco talvez a gente vai pedir música no Fantástico, né? Esse papel dos vice-presidentes, como ele é fundamental, né? No caso do Itamar, que trouxe aí, acho que um período de bastante estabilidade positiva, né? O Temer, que bem ou mal montou a sua coalizão e apresentou o seu projeto, não conseguiu fazer o sucessor, mas governou com certa tranquilidade. E aí vem a questão, né? Será que o impeachment não vem porque o vice-presidente, que é o general Mourão, não tem interesse em assumir essa confusão? Professor, a sua imagem travou um pouquinho para mim, você está me ouvindo? Vamos lá, eu ouvi um pedaço da pergunta, você estava falando do Temer. Isso, e aí vem o ponto, né? Será que o impeachment não acontece porque o vice-presidente, o general Mourão, não tem interesse, não tem feito articulações, ou ele não é confiável para os políticos e para os empresários? Talvez ele tenha uma linha que não seja a mesma linha das pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro. Nesse aspecto, o que o senhor acha?
Olha, eu vou só fazer avançar um pouco no que você tratava. As duas fases parlamentaristas no Brasil, seja aquela que se instala lá em 1847, mais ou menos, até a proclamação da República, seja aquela de 61 a 63, tem uma marca, que é a instabilidade. Foram governos muito curtos, sempre, com um modelo no império, né, entre liberais e conservadores, principalmente, mas a instabilidade não foi resolvida por esses sistemas. E mesmo no caso do império, quando não só o imperador outorga a Constituição, naquele discurso que ele disse que ele iria estabelecer uma Constituição mais liberal do que a da Constituinte, né, fantástico esse. E depois, quando ele expede o decreto 523, se eu não me engano, que cria o presidente do Conselho de Ministros, ele é muito hábil em não permitir que se regulamentasse o parlamentarismo. E ele vai vivendo de idas e vindas, né? Então a instabilidade nos dois momentos foi enorme. Sobre a situação atual, opinião pessoal, viu, Márcio? Totalmente. Na minha opinião, um dos entraves do processo, e se há algo que o Bolsonaro fez, uma decisão que ele tomou, ainda que talvez ele não soubesse, né, e que repercute positivamente para ele, é ter escolhido um militar como vice. Porque isso dificulta claramente um processo de impeachment, porque na verdade, articular uma transformação que vai devolver o poder aos militares 33 anos depois. É algo traumático para nós, né? A questão é que a dinâmica de ação do vice-presidente, ela também é muito fluida, né? Você percebe como as palavras significam muito quando ele diz, né? Ele bajula o autoritarismo, mas por outro lado ele bajula a democracia. Então, ele tem que jogar, digamos, com o autocrata que está no poder e com o ambiente democrático. Não fosse ele o militar, eu acredito que nós já estaríamos numa etapa mais avançada. Por outro lado, com a pandemia, a situação, digamos, e o olhar sobre a figura presidencial, ela degringolou, né? Nós já, acredito que a grande maioria de nós já entendeu que o impeachment tem que ocorrer, ainda que o vice seja um militar. Porque o presidente não tem poder nenhum de articular o funcionamento de um governo, se articular com os estados, se articular com os partidos políticos, se articular com os outros poderes, né? Ou seja, é muito impressionante que em tão pouco tempo tenha corroído esse capital que o presidente ainda tinha da forma como nós estamos vendo. Foi interessante o senhor comentar da questão da pandemia, professor, porque cada dia é uma demonstração de direito constitucional, né? Como alguns mecanismos que foram idealizados ao longo dos séculos vêm sendo aplicados, né? E até que de maneira positiva, né? Imagina um presidente como o Bolsonaro, que acredita que alho cru vai curar o coronavírus, que na verdade ele não acredita que existe, que ele acha que a Terra é plana, enfim. Mas ele só não causa um estrago maior porque existe um sistema federativo, né? Quer dizer, os governadores e prefeitos têm algumas competências e conseguem impedir que a doença se espalhe e mate todo mundo. E também existe a questão da tripartição dos poderes, né? O próprio Congresso limita alguns arroubos dele, e o próprio STF tem se saído, na minha opinião, de maneira bastante positiva, tentando controlar alguns absurdos, né? E essa é uma outra questão que já surgiu aqui nas suas falas, né? O judiciário já há algum tempo tem assumido um papel maior de destaque, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Há quem até entenda que o judiciário interferiu, por exemplo, no governo Dilma, ao impedir o Lula de assumir, que o STF poderia ter impedido o impeachment. Há muita discussão controversa sobre isso, né?
não é uma questão fácil para ninguém, né? Apesar de depois o Moro aceitar um cargo no governo Bolsonaro e simplificar um pouco o debate, né? Mas, enfim, o judiciário tem um papel cada vez mais relevante. E algumas pessoas têm apontado que talvez o Bolsonaro também esteja cometendo crimes comuns que seriam julgados, nesse caso aí, pelo STF. Dependeria de uma aprovação pela Câmara. Mas, além da aprovação pela Câmara, ele precisaria ser denunciado pelo Procurador-Geral da República. Existe algum meio de contornar isso ou não? Apenas no crime de responsabilidade pode ter impeachment por outras formas, né? Essa é sempre o Procurador-Geral da República. Nesse caso, sim. A denúncia pelo crime comum dependeria do Procurador-Geral da República, né? E você muito bem descreveu aí os problemas principais desse funcionamento, digamos, das relações, né? Mas eu acho que, quando eu dizia no começo, né, olha, as pessoas vão se frustrar com o que vão ouvir, porque o professor tenta, digamos, racionalizar situações onde nós estamos lutando para manter a sanidade, né? Então, a gente também está vivendo, é difícil nesse momento, mas eu vejo, Márcio, duas situações muito importantes a ocorrer. A primeira é a seguinte, o Poder Judiciário, nesse momento, o Supremo, né, funcionou muito eficientemente para reforçar os poderes dos entes subnacionais e pode estar promovendo, sim, uma reforma do modelo federal brasileiro tão centralizador. Isso é muito importante que aconteça, né? Imagine você, por exemplo, que na Federação Brasileira, 2/3 de toda a receita disponível é da União. Só para que tenha uma comparação, nos Estados Unidos são 40%. Né? Ou seja, a Federação Brasileira é centralizada demais, não só competencialmente, mas no plano fiscal. E a outra é que o Supremo funcionou até agora como uma instância de controle dos desatinos governamentais, né? Então, o ministro Barroso deu aquela liminar para não permitir a divulgação da campanha para abertura, né? Hoje, o ministro Alexandre, né, ontem, né, deu uma cautelar para que o Ministério da Saúde volte a publicar as informações como vinha, né? E há algumas decisões aí, tanto no campo da federação quanto no campo da proteção de direitos, que o Supremo vem fazendo do Supremo um protagonista nesse momento. Mas veja, isso é interessante também, Márcio. Isso é uma jabuticaba nesse momento. Seja na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, não tem poder judiciário protagonizando nada nesse momento. Só no Brasil. Para que a gente entenda qual é o efeito dos desatinos presidenciais, por um lado, e, claro, que nós vejamos também negativamente como nós empoderamos demais o Poder Judiciário. Isso é um problema muito sério. Nós estamos desprestigiando, a Lava Jato, principalmente, criminalizou a política num grau negativo, né? Que, na verdade, ela conseguiu nortear e transformar os processos decisórios. Eu espero que a gente mude isso rapidamente. Porque nós não podemos ter um país governado por juízes também. Né? Nesse momento tá bom. Mas e daqui a um ano? Esse protagonismo é muito perigoso. A gente sairia de um problema gerando outro, né? Um perigo enorme se a oposição ao governo parece interessante. Mas e quando a gente gostar do governo? Vamos achar isso interessante? Isso, exatamente. Bom, então, na sua avaliação, professor, nós devemos perder as esperanças porque não vai haver impeachment? Ou podemos nos esperançar? E de que forma que isso vai se desenrolar? Levando em consideração as pessoas que gostariam do impeachment, por exemplo.
Bom, eu sou favorável como cidadão ao impeachment. Eu acho que o presidente já perdeu completamente a legitimidade para governar, né? Eu acho, e eu sempre digo isso, Márcio, eu acredito que a gente tem standards, a gente tem elementos que se constroem no tempo e que não acontecem por acaso, né? É óbvio que a articulação entre governo e esse tal centrão que, né, nós demos é uma articulação eventual. Nenhuma das partes confia na outra. Ou seja, e, por outro lado, é uma articulação claramente feita para proteger o presidente do impeachment. É para isso. Acho que não há dúvida quanto a esses dois elementos. Por que eu quero dizer isso? Porque é difícil. Primeiro, o Bolsonaro não vai construir uma base majoritária. Ele construiu uma base minoritária a ponto de protegê-lo do impeachment. Ele vai lutar ferrenhamente para que o próximo presidente da Câmara seja aliado dele. Mais do que já fez anteriormente, especialmente no Senado, né? Na eleição para a presidência das casas. Essa vai ser uma luta sanguinária por parte do governo. O histórico que nós temos na verdade, um histórico onde, no momento em que o governo se intromete exageradamente nessas escolhas, o risco do rebote pode ser muito grande. Isso também é um problema muito sério para o Bolsonaro. Ou seja, ele não tem um pacto de confiança, digamos, que garante estabilidade com o Centrão. O Centrão está sentindo o cheiro da adrenalina e já vai levar o novo Ministério da Segurança Pública, porque ele não vai se contentar com o que tem, claro que não vai. E o risco é que isso se alongue, digamos, até a próxima eleição para presidente das duas casas. Ou seja, é possível sim que nós tenhamos o impeachment. E eu acredito que ele vai existir, porque o histórico do Centrão não é segurar governo. É perceber, digamos, a popularidade em queda, é perceber a imagem do governo se corroendo e pular fora. Esse é o histórico que nós temos. Não sei se ele mudou, eu acredito que não. Porque não é uma convergência ideológica, não é uma convergência de programas, não há nenhuma convergência. Exceto, digamos, no projeto neoliberal, para a economia, no plano de costumes e outros, não tem convergência. Então, é algo muito eventual e oportunista. Então, na minha opinião, acabado esse cenário em que nós estamos, eu acho que a gente pode sim ter um impeachment. E eu acredito a cada dia que o general Mourão está se aquecendo. Né? Eu acho que aquele meme que todo mundo recebeu, o Mourão está lá se aquecendo. Ele diz algo aqui, ele diz algo ali, mas ele já percebeu que ele não vai ser um mero abajur. Como, né? Que a gente, né? Bom, a disputa, então, pela vida que o Bolsonaro tem travado agora, então, pelo que eu entendi, é para garantir a presidência da Câmara e do Senado. Talvez até a da Câmara seja a mais fundamental, né? Porque quem autoriza tanto o processo de impeachment quanto o processo por crime comum no STF. Agora, o Rodrigo Maia, ainda que não seja um aliado do Bolsonaro, ele é uma figura associada com o Centrão, apesar dele estar recebendo muitos elogios, até mesmo de políticos de esquerda, até mesmo de juristas, por estar exercendo um papel de maneira bem institucional, honrando o cargo, né? Agora, ele também recebe muitas críticas, porque parece que existem cerca de 25, 65, eu não sei o número exato, pedidos de impeachment aguardando para tramitar, e ele sequer pauta esses pedidos. Isso também foi uma discussão durante o próprio impeachment da ex-presidenta Dilma,
porque o Eduardo Cunha controlou o tempo do impeachment, colocando ou não o impeachment em votação, conforme ele se aproximava ou se afastava do governo. Essa questão, ela não é um pouco mais procedimental, um pouco mais jurídica, de modo que, nesse aspecto, não haveria uma possibilidade de alguma medida jurídica, judicial, algum controle dessa questão, não necessariamente da votação, mas de que o processo seja colocado em votação, ou não? É uma questão totalmente política, ao livre-arbítrio do presidente da Câmara. Como que funciona isso, professor? Na minha opinião, esse recurso ao judiciário não deve ser admitido, né? É sempre bom lembrar, Márcio, que por mais que nós tenhamos personalizado demais a figura Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados, que é a casa, na verdade, onde a representação proporcional está garantida. Um presidente escolhido pelos seus iguais. Ou seja, é esse presidente escolhido pelos seus iguais, ou seja, cuja legitimidade, penso eu, é uma legitimidade patente, quem define o processo. O processo, tecnicamente, né, quem define a tramitação. Esse é o nosso modelo. Penso eu que uma intervenção judicial num momento como esse, para alterar casuisticamente algo que está sedimentado, como uma convenção, digamos, que o processo político estabeleceu, ela seria desastrosa. Acho que o olhar sobre o Eduardo Cunha, ele também se contamina muito em função da pessoa do Eduardo Cunha, mas nós temos que lembrar que ele era o presidente da Câmara escolhido pelos seus iguais. Quando a gente, no começo aqui desse momento, a gente fala assim, olha, você falou o que é o impeachment dos Estados Unidos, etc. Eu acredito, a cada dia, né, porque eu estou com uma pesquisa sobre populismos, etc., onde isso também ocorre, a cada dia eu penso que o que ocorre hoje nas Américas é um processo de latino-americanização do modelo norte-americano. Inclusive nos Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque aquela fórmula histórica entre os americanos de dois partidos que tinham os seus moderados, que tinham os seus centros, que tinham os seus radicais, ela está se perdendo. Os partidos estão se polarizando, eles estão mantendo, né, há uma convergência para os extremos lá também, né? Por que eu estou dizendo isso, Márcio? Porque claramente entre os americanos só aconteceu o processamento quando os democratas tomaram conta da Câmara. É isso. Ou seja, essa é a dinâmica desse conjunto de atos que nós chamamos de impeachment. E ela não pode ser mudada no meio do caminho. Porque quando isso acontece, os efeitos, no que se refere a não só a sua legitimidade, mas a própria, alguma imparcialidade que o procedimento ofereça à lógica política, ela se corrói. Então, se nós queremos mudar, muito bem, vamos fazer essa discussão depois. Esse não é o momento. Nós precisamos, e eu acho que o Supremo, nesse sentido, mais acertou do que errou no impeachment da presidente Dilma, em que pese eu ter sido completamente contrário ao impeachment da Dilma, né? Porque usou da experiência na maior parte das vezes. Isso é muito importante, porque a casuística, a transformação desses procedimentos gera efeitos terríveis. Num momento de polarização como essa que nós vivemos, nós estamos falando num presidente que propõe que se arme em função da liberdade
e que claramente tem ligação com milícias. Ou seja, tudo que sair daqui do rumo pode gerar um impacto que eu e você não conhecemos. Nós não vivemos isso, né? Eu sou mais velho que você, mas assim, desde que eu enfrento e compreendo a política, eu não vi isso acontecer. Eu vi, lógico, né? Eu nasci durante a ditadura militar, mas a gente não viveu isso, digamos, entendendo. Eu acho que esse é um componente muito importante hoje. A estabilidade das decisões é importante para manter a eficácia, digamos, a efetividade das próprias decisões. Né? É interessante isso, né? Como a democracia ela é fundada na responsabilidade, né? Não a responsabilidade do presidente, mas a responsabilidade de todo mundo, né? A responsabilidade do eleitor desse presidente e entender que caso tenha mudado de ideia, que errou, né? Ou caso continue gostando, aí não tem muito o que dizer, e da oposição de que perdeu a eleição e o resultado tem que ser aceito dentro dos trâmites legais não casuísticos, né? E também as próprias instituições que têm que agir de forma responsável, né? Você falou do exemplo dos Estados Unidos, né? Lá chovem livros sobre a crise da democracia americana, porque a democracia está sendo ameaçada, porque a democracia está acabando. Uma série de autores acadêmicos, né, estudando essa questão. E um dos livros mais famosos, né, do Ziblatt, e eu não lembro o nome do outro autor, ele fala exatamente isso, né, como o duro jogo constitucional enfraqueceu as instituições. Quer dizer, existem institutos previstos na Constituição americana, assim como na brasileira, que devem ser usados em momentos extremos. Mas, por conta da disputa política, eles começam a ser usados cotidianamente, o que vai forçando o sistema, né? Fala também da questão da captura dos árbitros, né? Quando os presidentes começam a ter um interesse especial em controlar, por exemplo, os órgãos de controle, o Judiciário, Procuradoria-Geral da República, controlar o Tribunal de Contas da União, quer dizer, quem vigia o vigia, né? Quando a pessoa vigiada controla o vigia. E disso, né, eu penso um pouquinho, né? Claro, concordo com você, o Supremo Tribunal tem agido de uma forma bastante positiva também na minha avaliação, mas eu identifiquei nesse período alguns momentos que eu acho que ele não agiu corretamente. Ainda que o conteúdo da decisão eu concorde, a forma como essas decisões foram tomadas me preocupa um pouquinho nesse sentido de existe um sistema democrático e ele vai continuar depois do Bolsonaro. Não pode também o judiciário implodir tudo, né? Um exemplo disso, que eu até gostaria aqui de ouvir a sua opinião, professor, é a questão do inquérito das fake news. Eu concordo que realmente é muito grave que exista uma estrutura espalhando mentiras, principalmente num momento como esse, né, de pandemia, né? Ainda mais se essa estrutura está vinculada ao presidente e está atacando ministros do STF. Isso é realmente gravíssimo, não é aceitável e atitudes têm que ser tomadas. Mas eu achei muito estranho aquele inquérito que foi aberto de ofício pelo presidente do STF, que nomeou de ofício um outro ministro do STF para liderar as investigações e que determina uma série de medidas sem a participação do Ministério Público. E aí eu fico pensando como é que isso vai seguir depois, né? Quem que vai apresentar a denúncia se o Ministério Público não reconhece a investigação? Quem vai julgar vai ser o STF? Como é que o Toffoli e o Alexandre de Moraes vão participar? Eu acho que há uma coisa um pouco esquisita aí, ainda que a investigação esteja revelando coisas gravíssimas e que devem ser, de fato, combatidas. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, professor. Bom, aí nós estamos entrando no terreno dessa pesquisa que eu venho fazendo, né? Eu tenho trabalhado há 1 ano e meio, quase 2 anos já, com o tema dos populismos, né? Nós publicamos um livro ano passado e a gente tem seguido, vai sair um outro livro em breve aí.
essa é uma tendência, digamos, de líderes como Bolsonaro, como Trump, como no passado, né, Fujimori, ou Uribe, ou Morales, ou Chaves, ou seja, o populismo, ele aparece, digamos, nas democracias, seja nas democracias mais consolidadas. E aqui nós temos esse processo que eu estou te dizendo de latino-americanização da política norte-americana, porque o populismo é daqui, né? Nós criamos, o populismo foi criado na América Latina, né? Isso se dá principalmente no pós-guerra, né? Perón, né? A eleição do Vargas, etc. Essa é uma estratégia que está no playbook de todo populista, que é justamente dinamitar os instrumentos de controle, né? E todos fazem, em alguma medida, isso. Até esse momento, os nossos instrumentos de controle resistiram de alguma forma. Mas eu não ficaria animado com isso, porque o tempo vai destruindo essa realidade, né? Então, capturar a justiça eleitoral, capturar o judiciário, capturar os meios de comunicação, né? É a forma contemporânea na qual os autocratas têm, e se elegerem, né? Porque esses autocratas têm fazem uma leitura da democracia meramente formal, né? A democracia se esgota no voto, ponto. Depois quem resolve é o líder, né? Então, no nosso caso, as instituições de controle conseguiram resistir razoavelmente, exceto, claro, aquelas que estavam na estrutura do Poder Executivo. Porque você vê que todas as estruturas de controle existentes no Poder Executivo vão sendo capturadas uma a uma. Primeiro foram caindo as comissões e os comitês na estrutura do Executivo, depois tem a questão da injunção junto à Polícia Federal, e assim por diante. O Bolsonaro é um populista típico, né? E, consequentemente, ele vai lutar o tempo todo para... É isso que está dizendo, ele vai estressando a legalidade no limite, né? Existe uma expressão que a gente usa muito, que é do Tushnet, né? Que ele trabalha sobre a lógica de um constitucionalismo abusivo, né? Ou de uma legalidade limítrofe, né? Você percebe que a todo momento ele está jogando no limite da legalidade. Né, no interior a gente diz, para colocar para colocar a cerca mais para lá, entendeu? Ele vai levando a legalidade cada vez mais longe, né? Então, a questão, e por isso esse cordão sanitário, esse pacto, digamos, entre esquerda e direita democrática é tão importante. Porque, no fundo, os populismos não têm ideologia de esquerda ou de direita. Eles podem ser mais Estado, menos Estado, mas o script populista é o mesmo na esquerda e na direita. É verdade que os de direita são neoliberais, né? Os de esquerda são pró-Estado, distribuem bens, etc. Mas isso não deixa, né? Não permite que nós entendamos esses líderes como democráticos. A grande questão no Brasil é que Bolsonaro não conseguiu constituir uma maioria. Se esse governo tivesse constituído uma maioria na Câmara e uma maioria no Senado, aí sim nós veríamos o que é um governo populista. Nós temos um líder populista, mas nós não temos ainda um governo que governa de forma populista o tempo todo. O que está fora da... Tanto é que é o governo em que mais medidas provisórias não foram convertidas em lei, é o governo em que mais vetos foram derrubados, né? E assim, decretos suspensos. Então, os mecanismos de freios e contrapesos ainda estão funcionando. Mas a gente não pode acreditar que vai ser sempre assim. Esse papo de que as instituições estão funcionando, essas afirmações são muito limitadas, porque nós não sabemos como elas estão funcionando, né? Existe uma espécie de um senso comum entre nós que o Procurador-Geral da República está capturado.
Isso é um problema. E o presidente, né, dando sequência a esse tema, né, e o presidente da República, né, independente de quem seja, uma das atribuições dele é indicar nomes ao Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, um dos órgãos de controle, um dos árbitros, que é o STF, até o final do governo Bolsonaro, se ele não sofrer impeachment, pelo menos 2 ministros vão se aposentar. O Celso de Mello, que acho que vai estar às vésperas da aposentadoria, acho que não passa de agosto, e 6 meses depois, mais ou menos, o Marco Aurélio Mello. São 2 ministros que, inclusive, enfrentam bastante o Bolsonaro, porque eles têm um apreço especial à democracia. E ao presidente caberia nomear os substitutos, né? Então, quer dizer, há uma situação preocupante. O Bolsonaro até falou que ele nomearia um ministro terrivelmente evangélico. Isso seria um critério de desabono a um possível nomeação ou não? Ele pode nomear um ministro independente de uma opinião negativa de parte da sociedade à nomeação dele? Bom, eu quero dizer que nós já tivemos ministros, e me vem um à cabeça, mas eu não vou personalizar isso, terrivelmente católicos, né? Então, esse é um cenário, digamos, que eu tenho muita dificuldade em colocar a mão. Claro que a gente vai dizer, olha, não faz sentido que numa democracia, num modelo secular, etc., isso seja uma razão, né? Essa escolha. Mas eu penso, Márcio, que aqui nós temos alguns outros elementos que nós ainda, em função de termos tantos problemas para analisar, ainda não pudemos nos dedicar. O primeiro é o seguinte, sendo o presidente em que mais medidas provisórias não foram convertidas em lei, mais vetos foram derrubados e decretos suspensos, talvez nós tenhamos que pensar também se, num momento como esse, a escolha de um ministro seria fácil. Ou seja, se talvez nós não tenhamos também uma participação intensa do Senado Federal nesse jogo, né? Então, talvez aí, né, vamos lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, Obama, no seu segundo mandato, não conseguiu nomear um juiz da Suprema Corte. Por quê? Porque essa polarização partidária não fez com que os republicanos se negassem a sabatinar e aprovar o nome de um juiz da Suprema Corte. Talvez isso seja algo possível no Brasil. Hoje, seguramente o Bolsonaro não tem maioria no Senado para aprovar um nome. Para ele, na minha opinião, para ele indicar um nome hoje, ele teria que fazer uma negociação grande com o Senado. Então, esses nomes, aí, esse aqui vai porque é o que eu mais confio, eu acho que não vão ser fáceis de serem galgados ao Supremo como nós pensamos, né? Agora, claro, né, nós poderíamos dizer, mas o Supremo, o processo de escolha do Supremo tem que ser alterado, né? Talvez, mas a única certeza que eu tenho esse não é o momento. Nós vivemos um momento onde mais é não fazer. Nós estamos num momento em que reformas como essa não existe, digamos, uma possível racionalização de procedimentos, de escolhas e um pensamento para o futuro. Nós estamos afundados no presente, então qualquer reforma dessa pode levar, por exemplo, a famigerada PEC da Bengala, que serviu somente para que a Dilma não pudesse nomear outros ministros para o Supremo, ou seja, totalmente casuístico. O que aquilo promoveu? Aquilo promoveu um problema seríssimo de envelhecimento bastante intenso nas próprias carreiras. O efeito acessório daquela decisão impensada é terrível. Então, na minha opinião, sim, nós vamos pensar num outro procedimento de escolha para o Supremo, mas esse não é o momento.
essas coisas têm que ser feitas de forma em momentos mais frios, né? E acredito que nesse momento não existe possibilidade de que isso aconteça. Professor, uma outra figura política ganhou muito destaque nos últimos tempos, e há quem diga que seja a figura que direcionou o que está acontecendo hoje no Brasil. Para algumas pessoas é um herói, para outras é a encarnação do mal, né? Eu estou falando do ex-juiz Sérgio Moro, que enquanto juiz ele liderou não, né? Ele era o juiz responsável pela Operação Lava Jato, que de certa forma gera a crise que culmina no impeachment da Dilma. Consequentemente, isso fortalece o bolsonarismo, né? Os partidos chamados tradicionais, os partidos moderados, PT, PSDB, entre outros, PMDB conjuntamente, né? Ficaram numa situação muito ruim com o que foi revelado ali, e isso gerou a eleição do Bolsonaro. Ainda no finalzinho da eleição, né, quando a eleição ainda não tinha sido feita ainda, houve toda uma polêmica relacionada durante esse processo, né, não só no finalzinho, né, a prisão do Lula, ao impedimento de que o Lula desse entrevistas, a revelação de algumas informações que deveriam ser sigilosas, todas praticadas, possivelmente atribuídas ao Moro. E esse mesmo Moro aceitou logo em seguida o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Isso seria uma espécie de captura prévia do árbitro? Seria possível entender que o judiciário, ou uma parte dele, estaria, de certa forma, conspirando contra um governo para eleger outro? Ou não? Foi uma série de acasos que culminou na nomeação do Moro ministro? Eu, particularmente, não vejo acaso nenhum, Márcio, nisso. O que nós vivemos no Brasil durante 4 anos, praticamente, né? O que nós, em função dessa luta contra a corrupção, né? Porque, veja, se eu perguntar a você, né, você é a favor dos direitos humanos? Sim. Você é contra a corrupção? Sim. Mas você pode acreditar que a arma é importante para isso, que a desobediência é importante. O modo como nós alcançamos os resultados pode ser completamente diferente. Esse lema anticorrupção, né, ele promoveu uma destruição de setores, digamos, de proteção de direitos de um modo muito intenso, né? Eu tenho, esse semestre eu tenho uma turma no mestrado em Direito, né, com o Cláudio Pereira, né, o professor Cláudio Pereira. E eu sempre digo isso, olha, vocês precisam pensar como reconstruir a sistemática processual penal no Brasil, porque ela foi destruída pela Lava Jato. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa equação impeachment, poder econômico, sistema de justiça, ela promoveu tudo o que nós estamos vivendo. A Lava Jato é parte desse processo, né? Isso é muito importante. E ela, inclusive, vai ganhar contornos continentais depois, né? No Equador, no Peru, etc. A Lava Jato, em que pese a importante luta contra a corrupção, ela direcionou a eleição. E ela constrangeu as instâncias superiores em função de, digamos, a mídia, né, e outros atores políticos nas suas mãos. E eu não acho nada por acaso. Agora, para você, eu não sei se eu já disse isso, né, mas há muitos anos eu digo que essas figuras do sistema de justiça, que se tornaram tão protagonistas, se mostraram, de modos muito variados, promotoras de um grau de corrupção enorme, né?
Nem precisamos dizer das informações que nós tivemos, né, da divulgação das mensagens. Ah, mas a questão não é legal. Bom, não estamos discutindo isso agora. Estamos discutindo quem são essas pessoas. E a história mostra, e eu acompanhei, estudei razoavelmente o que aconteceu na Itália a partir da Operação Manipolite. Essas pessoas vão sendo dragadas com o tempo do sistema político. E elas vão sendo mastigadas e vão sendo cuspidas. Porque elas não fazem parte desse ambiente. Ou seja, na verdade, o que eu penso a respeito do ex-juiz, depois ex-ministro, e atualmente em busca de uma recolocação profissional, é uma pessoa que não tem limites éticos para alcançar resultados. O futuro, eu sempre disse que o futuro do Moro é ser professor numa universidade americana. Que os americanos gostam, né, dessas figuras conturbadas, né, isso dá né, promove. Porque eu particularmente acho muito difícil que ele se enquadre nesse sistema que nós temos. E ele gerou uma repercussão muito contraditória entre os atores políticos. Então não é tão simples assim, né? O Bolsonaro sentiu muito facilmente, ele sentiu com clareza, assim, olha, não é a popularidade do Moro que vai fazer com que eu tenha que mantê-lo no governo. Porque essa era uma união que não tinha como dar certo. Eles lutam, digamos, no mesmo, eles jogam no mesmo público, não tem como dar certo. Você comentou uma coisa interessante, professor, sobre aquelas mensagens que foram reveladas, né? As conversas de Telegram que comprovavam que o Ministério Público, a equipe do Ministério Público da Lava Jato, combinava algumas coisas completamente indevidas com o juiz do caso, que era o Sérgio Moro, né? É uma coisa escandalosa. E aí me ocorreu, né? Quando houve a discussão, agora mais recente, da demissão do Moro, ele argumentava que estava saindo do cargo porque o Bolsonaro queria assumir o controle indevido da Polícia Federal. Mas aí eu me lembro que o Moro era o ministro da Justiça, controlando a Polícia Federal com um homem de sua confiança, que foi exatamente quem prendeu os hackers que revelaram os crimes do Moro, né? Ou seja, é uma relação, um discurso no momento da saída do governo é completamente incompatível com a prática que ele exerceu durante o governo, né? Existem outros casos que não envolvem o Moro, mas que envolvem a família do Bolsonaro, o Laranjal. Quer dizer, naquele momento não era tão grave o controle da Polícia Federal e essa relação estranha. Mas no momento que ele foi perder parte do seu poder, aí aquilo foi inaceitável. E uma das conversas de celular que ele mesmo, que o próprio Moro divulgou, né, ele justifica que queria manter aquele diretor-geral da Polícia Federal porque era a pessoa que tinha mantido o Lula preso, apesar de uma decisão judicial em contrário. E aí eu pensei, nossa, mas é uma confissão de que eles sabiam que não poderiam manter aquela prisão, independente do fato de que depois ela provavelmente seria cassada, né? Mas ele está mantendo na Polícia Federal uma pessoa por descumprir uma decisão judicial que ele sabia que era legítima. Então há um comportamento um pouco... O discurso e a prática são muito diferentes, né? E um fato que é associado ao governo Bolsonaro é essa questão das milícias, né? Então ele tenta mudar quem controla o porto ali de onde chegam as armas da milícia, quem é a polícia do Rio de Janeiro. Então há todo um esforço claro dele em favorecer as milícias. E durante esse período todo, eu fiquei com a impressão que o grupo da Justiça, né, o Ministério Público, o próprio Sérgio Moro como ministro e o próprio STF não atuaram de maneira muito incisiva. Você tem essa mesma impressão ou eu estou sendo injusto com essas figuras? Não, você não está sendo nada injusto. E claramente, quando a gente começou a falar de impeachment, etc.,
eu me lembro que em determinado momento, nós percebemos isso claramente, no processo de impeachment da presidente Dilma, né, que há um espírito de corpo muito presente, né, na ação do que eu chamo de Partido da Justiça, né? Porque o Partido da Justiça faz parte desse processo também, né? Claramente, essa coesão entre Ministério Público e magistratura, principalmente, ou forma um grupo que ostenta um poder político gigantesco no Brasil, né? As manifestações do ex-ministro, né, e a forma como ele se porta, eu acho que mostram a todos, se quiserem ver, né, o que é o caráter, né? Porque é difícil acreditar em alguém que se surpreende tanto com uma movimentação que o presidente queria fazer e esteve lá 1 ano e meio, né? E durante esse ano e meio, de forma pública, muitas coisas aconteceram contrárias, digamos, a essa tal de preservação do Estado de Direito, né? Então, penso eu que acho que nós sabemos, de alguma forma, o que é Estado de Direito, né? E qualquer conceito mínimo de Estado de Direito, né, ou de Estado democrático de direito, essa é outra questão teórica que não vale a pena entrar, demanda independência judicial, demanda publicidade das decisões, demanda um contexto de preservação dos atores com liberdade para decidir, entre outros, né? Controle do poder. E o modo como essa saída se deu, em função do currículo, digamos, mostra que não foi pela preservação do Estado de Direito que lá esteve o ministro durante 1 ano e meio. Professor, você comentou essa questão do chamado lavajatismo, né? Nessa busca pelo combate quase que religioso à corrupção, né? Até uma coisa que o Gessé de Souza critica, né? Ele fala que não é o patrimonialismo, não é a corrupção o maior problema do Brasil, nós temos uma estrutura escravocrata na origem do Brasil que nunca foi enfrentada, então isso se desenvolve em outros problemas, e o combate à corrupção é combater um efeito e não combater a causa, né? E a gente estava falando desse negócio de preservar instituições, a importância disso, e eu fiquei com a impressão que durante o combate à corrupção, que é necessário, claro, apesar de não resolver os problemas do Brasil, ele também é necessário, que houve um dano econômico à economia do Brasil como um todo, né? O Brasil vivia um período de grande ascensão econômica, um boom que, aí não vamos entrar em juízo de valor de modelos econômicos, mas beneficiava empresas e trabalhadores, né? E o processo da Lava Jato acabou colocando muitas dessas empresas em situação grave e o país depois em recessão, né? E há quem diga que, por exemplo, nos Estados Unidos isso nunca aconteceria, que uma investigação nos Estados Unidos ela nunca colocaria em risco os interesses econômicos dos Estados Unidos em outros países do mundo, né? Como foi o caso aqui da Lava Jato. E aí eu me pergunto, mas a gente também não pode aceitar que em defesa da economia não vou combater a corrupção. Mas será que não existe um meio termo, não existem mecanismos para a gente combater a corrupção sem destruir a economia do próprio país? Eu acho que se a Lava Jato tivesse seguido, né, os instrumentos institucionais que nós temos, se não fosse essa tentativa de se aproximar e manipular em determinados a imprensa, e ser manipulada, né? Esse espírito de ganhar politicamente as instituições internamente, né? Nós vimos quanto que essas figuras se politizaram nas suas estruturas, né? No Poder Judiciário e no Ministério Público, né?
Ou seja, se nós tivéssemos nos limitado a cumprir o direito, né, os efeitos seriam muito menos perniciosos, né? A questão é que a Lava Jato, especialmente esse núcleo Curitiba, né, assumiu uma narrativa de que o termômetro moral brasileiro estava lá naquela região do país, né? E conseguiu, claro, por diversas eventualidades, capturar esse processo, né? Agora, claro, vamos dizer, mas o sistema, a questão da delação premiada, isso não é minha praia, Márcio. Então, assim, é um tema que eu não me meteria. Mas eu estou seguro do seguinte: se procedimentos, jurisprudência e respeito a precedentes fosse seguido, nós teríamos condenações, ainda que demorasse mais tempo, né? Mas não teríamos jogado tanto contra a confiança. Porque hoje, e efeito claro, né, não só, mas também da Lava Jato, é a desconstrução não só da confiança intersubjetiva, né, entre as pessoas, mas da confiança nas instituições públicas, né? O Latino Barômetro, por exemplo, que é esse que produz esse relatório da América Latina sobre a opinião pública e a opinião sobre instituições e outros elementos, mostra claramente que no Brasil a confiança nos partidos políticos, na política, no Congresso, etc., é aquela que mais caiu em toda a região. Ou seja, a Lava Jato promoveu uma destruição do sistema político brasileiro, né? E abriu espaço para gente para novidades que não são boas. Isso é próprio desses momentos, né? No caso italiano, por exemplo, é daí que vem Berlusconi, né? Foi o fim da democracia cristã que permitiu a vinda de um líder de direita com aquele perfil populista também, né? E lá, os atores do sistema de justiça foram mastigados também. Então, eu vejo muita semelhança, né? Acho que você deve ter lido aquele artigo que o Sérgio Moro escreveu em 2004, né? Onde ele mostra qual devia ser o expediente, né? Ali está a pessoa, né? Ali você vê quem é a pessoa por detrás das decisões, né? É isso, é manipular a imprensa, é capturar os meios de comunicação, é isso. E O preço é muito alto. E a Operação Mãos Limpas, né, ao contrário, apesar dela ser apresentada como um exemplo de sucesso, ela é muito contestada também, né? A Itália vivia um período de normalidade democrática, havia alguns partidos tradicionais que disputavam democraticamente o governo, havia grande crescimento econômico, qualidade de vida, havia corrupção. Aí a Operação Mãos Limpas, com o objetivo de combater a corrupção, ela desmontou o sistema político. O resultado disso é um sistema que o Berlusconi, a cada ano sim, ano não, ele é eleito presidente ou primeiro-ministro. Quer dizer, o contrário de uma pessoa honesta, né, o Berlusconi. A economia, no período pós-Mãos Limpas, né, a economia italiana cresce muito menos do que no período anterior. Enfim, e nenhum índice diz que a Itália se tornou um exemplo de um país que não há corrupção na política. Então, o remédio talvez tenha sido amargo demais e tenha matado o paciente junto. E talvez nós que tivemos gostado desse exemplo, seguimos ele e tomamos o mesmo remédio, né? Exatamente. Bom, professor, tem aqui algumas perguntas das pessoas que estão assistindo. Você gostaria de dar uma olhada aqui para a gente responder algumas coisas? Você que escolhe aí, pô. Deixa eu olhar aqui, Eu não tenho por exemplo. facilidade nesse negócio.
Tem uma pergunta que é a seguinte: professor, o senhor enxerga o impeachment como uma ruptura da ordem democrática, já que destitui do poder o mandatário democraticamente eleito? Não, não acho. Eu acho que o impeachment é uma chave que a democracia tem para resolver situações muito sensíveis, né? E nós não podemos perder de vista, em que pese as narrativas, 57 milhões, 30 e poucos milhões, né, de votos, etc., que aqueles que são os atores do processo são eleitos também, né? Ou seja, o Congresso Nacional tem tanta legitimidade quanto o presidente da República. Nós não podemos perder isso de vista, né? E o sistema, ele se blinda tão intensamente do impeachment, em função, claro, do presidente da República, né? Vamos pensar só no âmbito federal, né? Do presidente da República ser essa autoridade central no nosso sistema, que o quórum para aprovação, seja na Câmara, seja no Senado, né? Seja para entender que há razões para processamento no caso da Câmara e depois para condenar no Senado, é o mais alto que a Constituição prevê. Ou seja, são 2/3. É um quórum proporcionalmente maior do que aquele para reformar a Constituição. Então, o sistema admite essa chave, mas coloca ao lado dela, digamos, né, proteções para que ela não seja usada, né? Acho que isso é importante. Então, o impeachment, ele não é antidemocrático, ele, na verdade, deve servir para preservar a democracia. Inclusive, se a gente pegar como casos extremos, se não houvesse um mecanismo como o impeachment, provavelmente haveria uma ruptura da ordem democrática, né? Dependendo das ações do presidente colocando em risco a nação, aí acabar alguém falando assim, bom, preciso salvar o país, ou dar um golpe de Estado, quer dizer, mecanismo você acaba legitimando essas maluquices que alguns pretensos juristas têm tentado atribuir à Constituição, né? Então até eu queria aproveitar isso como gancho, né? Um importante jurista da área tributária, que também tem escritos em constitucional, veio recentemente defender que o artigo 142 da Constituição prevê a possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas em caso de crise entre os poderes. Gostaria que você comentasse essa opinião sui generis desse jurista. Eu não sei nem por onde começar, né? Mas vamos começar pela Constituinte. Tem um trabalho publicado, um artigo publicado recentemente, eu não vou lembrar o nome da autora, né? Pode ser que no decorrer onde ela foi buscar os debates na Constituinte. Ou seja, o que os constituintes debateram a respeito do artigo 142. E nada leva à conclusão de que as Forças Armadas são um poder moderador per se. Primeiro. Segundo, o artigo 142, e não só, né, a disposição constitucional das Forças Armadas, a coloca, primeiro, sob a coordenação, digamos, né, do presidente da República, primeiro, mas sob o controle dos outros poderes. Forças Armadas não são poder. Está muito claro na Constituição, é só ler a Constituição textualmente. Forças Armadas não são poder. Mas no Império, né, quando se falava em poder moderador, a Constituição dizia expressamente que o imperador não era só o chefe do poder executivo, que ele detinha o poder moderador, que, aliás, o parlamentarismo ao tempo do Império, e não são desavisados que dizem, foi uma estratégia utilizada pelo próprio imperador para diminuir a necessidade de usar o poder moderador, inclusive.
porque, né, o Conselho de Ministros funcionava como um anteparo da política. Ou seja, voltando à Constituição, né, tudo que define o artigo 142 passa pelo controle, na verdade, e pela provocação, digamos, dos três poderes. Então, isso não existe na atual Constituição. Isso foi dito pelo professor Ives Gandra, isso tem sido dito, por exemplo, eu dei uma entrevista agora, essa semana passada, quem tem dito isso é o Roberto Jefferson, né? A partir do momento em que o Roberto Jefferson se torna o intérprete da Constituição, nós temos algum problema de hermenêutica aí, né? Porque, digamos que é uma pessoa não muito autorizada, né? Tanto o próprio Ives Gandra quanto o Procurador-Geral da República, que fez uma nota lá um pouco dúbia, né, voltaram atrás. Agora, numa república que se estabelece a partir do Estado Democrático de Direito, Forças Armadas não são poder, primeiro, e segundo, dependem de decisões ou requisições de todos os poderes, no caso da nossa. Perfeitamente, professor. Então, esse negócio de artigo 142 é uma bobagem sem tamanho, né? Uma outra pergunta. É um poder moderado. Uma outra pergunta aqui muito interessante foi feita, né? A lei do impeachment, a lei do crime de responsabilidade, ela é muito antiga, se eu não me engano, é de 1950. Ela necessita de uma atualização ou ela é plenamente aplicável? Claro, aplicável ela é porque ela é uma lei que não foi revogada, né? Mas ela precisa de adaptação para funcionar melhor, para estar mais atualizada aos nossos tempos? Qual a sua opinião, professor? Bom, só um dado, né? Eu me lembrei de um artigo do Rafael Maffei, da USP, né? Onde ele vai buscar de onde surge a lei de 50, né? Acho que é uma leitura interessante. E o Rafael Maffei, ele diz que digamos, quem encampou o projeto e quem carregou esse projeto consigo foi o Raul Pila. O Raul Pila foi um deputado federal, né, gaúcho, totalmente parlamentarista, digamos, de reconhecido, né? E vendo, porque o risco no final da década de 40 era justamente a volta do Getúlio. E a lei de 50 seria uma forma de controlar, eventualmente, um governo com esse grau de popularidade. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque penso eu que, ainda que nós possamos fazer ajustes a essa lei, o que eu acho importante, primeiro que esse não é o momento, né? Mas, mais do que isso, tendo o nosso sistema presidencialista se parlamentarizado, da forma como nós conversamos agora há pouco, eu penso que a lei ela funciona nesse sentido também, para mostrar que essa figura impressionantemente forte no que se refere a competências, né? No que se refere a determinadas atribuições, ela precisa sim ter o Congresso Nacional a controlá-la. E o impeachment pode ser sim um instrumento importante para isso, né? Então, eu acredito que, inclusive, a jurisprudência, tanto no caso Collor quanto no caso Dilma, funcionaram bem para dar uma interpretação, porque essa é uma lei que foi recebida parcialmente pela Constituição, né? Alguns dispositivos dela claramente não foram recebidos na nova ordem constitucional. Mas a outra parte dela, penso eu que com a interpretação que foi dada, especialmente pelo Supremo, ela pode subsistir, né? Uma outra pergunta, professor. O professor Marcos Nobre, se eu não me engano, é da Unicamp, ele escreveu um artigo recentemente falando sobre o risco de se fazer um impeachment com pressa, que poderia ter repercussões
muito piores do que não fazer. Poderia comentar? Eu li esse artigo, gostei muito, aliás, né? Eu acredito que ele tenha razão, né? Eu acho que o professor Marcos Nobre, eu digo o seguinte, que quem entende a distribuição territorial do poder na Espanha e o PMDB no Brasil, né, são pessoas que têm que ser muito geniais, né? Eu falava só da Espanha, mas eu quero dizer assim, eu leio o que ele escreve e sou um leitor voraz. Eu acho que eu entendo a posição, né? Dizendo que o risco da não aprovação do impeachment é justamente fortalecer, né, o Bolsonaro. Todavia, tanto no caso Collor quanto no caso Dilma, quando os presidentes da Câmara deram seguimento às denúncias, não havia um cenário de certezas. O processo de impeachment, pelo que a gente percebeu, tanto em 92 quanto no caso Dilma, é um processo que vem numa espécie de onda, né? Ele começa, ele vai ganhando força, ele vai tomando as instituições, o Congresso, a sociedade civil, o Poder Judiciário, etc. E a gente vai vendo que vai se formando uma grande onda que leva no final a esse processo, a condenação, né? O que pode levar à condenação. Então, eu entendo a posição e entendo os argumentos lá colocados. Todavia, em nenhum dos dois casos, começada a tramitação, havia uma segurança quanto à decisão final. O caso Collor, por exemplo, foi muito rápido, né? Em poucos meses, a imagem do Collor degringolou, né? A da Dilma ainda foi um pouco maior, mas do Collor foi muito rápida, porque tomou a opinião pública de um modo e tal. Eu fui, viu, Márcio? Eu fui do que a gente chama de geração cara pintada. Mais legal, mas eu fui. Em 92 eu estava terminando a escola, né? E eu fui razoavelmente ativo naquele momento. Então acompanhei os dois processos. Claro que o outro, hoje eu acompanho com outro olhar, né? A gente, depois que passa dos 40, vê a vida de um outro modo, mas o que eu percebi nos dois casos é que vai se formando um consenso e eles têm que aumentar para chegar a um final. Nunca no começo, nos dois casos, se podia dizer que o resultado era certo. Então talvez aí nós tenhamos um problema. Ou seja, faz sentido, se a gente puser um processo de impeachment e ele não sair condenado, se fortalece mesmo. Bom, professor, nós estamos chegando de novo aqui no horário limite do Instagram. Acho que agora seria o caso de encerrar, né? Mas antes disso, queria deixar você à vontade para, não sei se quiser fazer uma consideração adicional, se tem, quer indicar algum curso. Fique à vontade. Boa! A palavra é sua. Isso. Tipo Milton Neves, assim. É o merchan. Não, eu posso dizer o seguinte, que aqueles que estiverem interessados, o nosso curso de especialização em Direito Constitucional é da PUC, está com as matrículas abertas para o segundo semestre. Nós já temos o curso há 15 anos, ele se transformou muito. A gente recebe muita gente do Brasil, de fora, etc. E o curso vem funcionando ininterruptamente. E no segundo semestre, eu ainda não mandei o cronograma, mas nós vamos, já está aprovado, inclusive, nós vamos ter um curso sobre populismos e constitucionalismo na COGEAI, que vão participar colegas do Paraná, uma colega do Paraná, um outro colega do Pernambuco, uma outra colega italiana e outros, para a gente discutir um pouco esses populismos contemporâneos, no plano, né, do constitucionalismo. E tem um livro aí, Márcio, podia deixar o link do livro nosso, que é gratuito para download, da editora Tirano Blanche, né? Depois, se você puder, que é o livro que nós publicamos, não tem versão, esse não tem versão física.
Mas versão física tem... Deixa eu ver, aqui tem, Márcio, para quem tiver interesse, eu e o Roberto Dias, aqui, ó, ano passado nós publicamos esse aqui, ó. Crise das Democracias. Esse aqui é Lumen Juris. Esse é um livro, né? Excelentes indicações, professor. Eu vou colocar os links nos comentários para o pessoal, depois, se quiser procurar. Com relação aos cursos, né, a PUC, apesar das medidas de isolamento, ela continua funcionando plenamente, né? Ela se adaptou para as aulas serem de forma virtual, funcionou relativamente bem, em geral as pessoas têm elogiado, têm aproveitado, a sua vida acadêmica não parou por causa da pandemia, né? E, bom, professor, em nome da PG, queria agradecer a sua participação, agradeço muito a aula, já tenho bastante coisa aí para estudar com base em tudo que você nos colocou e estamos sempre de portas abertas para recebê-lo sobre outros temas. Eu quero agradecer a você porque nós convivemos há muito tempo nos corredores da PUC, né? Você era aluno da graduação quando eu ainda não era nem professor, eu era assistente, não é isso? Isso. Então a gente convive há muito tempo e eu tenho muita admiração por você também. Muito obrigado, professor. A admiração é mútua. Valeu. Boa noite, abração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.